Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando o seu, o meu, o nosso Fala Pouco podcast. Eu sou Léo Abrantes. Eu sou Humberto Petrilli. E eu sou Rinaldo Pedrosa. Bom, e nesta edição a gente vai falar sobre o Brasil, o nosso Brasil. Mas a gente não vai falar bem do Brasil, não. Isso é difícil, então a gente vai falar mal do Brasil aqui, porque hoje o Brasil é a piada mundial. E esse é o tema do vídeo, como você viu aí no título, Brasil, dois pontos, a piada mundial. Eu espero não trocar de título até eu postar o episódio, para não ter que errar aqui. Enfim, o tema de hoje a gente vai comentar um pouco sobre como o Brasil está sendo visto lá fora, como a gente está enxergando o Brasil aqui de dentro, o que o Brasil está fazendo aqui nessa pandemia, porque a gente está chegando a números astronômicos, batendo recordes todo dia, e isso não está certo. Então a gente vai debater o que a gente está enxergando e também comentar um pouco o que os gringos estão fazendo e o que eles estão olhando para nós e pensando. Vamos ver e vamos analisar nesse episódio. Mas antes, se você não conhece o Fala Pouco, então conheça logo, entre no nosso canal no YouTube, se você está vendo esse vídeo pelo canal no nosso canal do YouTube, dá uma olhada aí nos nossos conteúdos, tem vídeo sobre cinema, tem os podcasts passados, tem muito conteúdo também, tem os remanescentes Fala Pouco Vlogs, saudades, hein, Fala Pouco Vlogs, e eles estão aí no Faz tempo. YouTube faz tempo, hein? E eles estão aí pelo YouTube, então não perca essa oportunidade de assistir. Mas também, se você quer algo mais específico, especializado, vai lá no nosso Instagram, @fala.pouco, que a gente fala sobre cinema, a gente faz críticas, a gente faz indicações, perfis, artigos, a gente faz de tudo lá. O Oscar tá chegando e vai começar uma cobertura especial lá no Fala Pouco. Então, se eu fosse você, seguir a gente lá e dava essa força para nós. Enfim, vamos falar sobre o nosso Brasilzão. Bom, primeiramente que assim, falar do Brasil hoje em dia já é uma coisa muito difícil. A questão não é nem definitivamente falar mal ou falar bem. A gente não vai eu pelo menos não vou colocar tanto o sentimento que eu tenho a respeito, assim. É porque as coisas que estão acontecendo no mundo, no cenário que a gente está vivendo, já são quase que uma distopia. Mas no Brasil especificadamente, mais especificamente, no caso, a gente está tendo um cenário totalmente caótico, tanto pelo Bolsonaro, não só do nosso presidente, mas também as ações que a sociedade vem tomando, tanto em relação à pandemia, quanto à economia, quanto à educação, quanto auxílio. É um caos generalizado, geral, que está acontecendo aqui no nosso país. Então, é mais fácil a gente falar as coisas que são negativas, até porque elas estão muito mais expostas, elas estão muito mais na nossa cara, no nosso cotidiano. Pois é, eu enxergo assim como o Brasil nunca foi, mesmo antes da pandemia, mesmo se analisar a história do Brasil, ela já foi, nunca foi um país que se levou a sério. Nem os outros países levaram o Brasil a sério, mas o Brasil foi um país que nunca se levou a sério. Né? Um país que já teve inúmeras constituições, um país que a gente já teve ditadura, a gente já teve tudo que não presta, aqui a gente já teve no Brasil. Tudo que você imaginar que não presta já teve no Brasil. Só não teve Holocausto, mas o resto, escravidão teve, por exemplo, também. Então, assim, é um país que nunca se levou a sério e nunca fez questão de ser levado a sério pelos outros países. E agora na pandemia a gente só tem isso escancarado aos quatro cantos. Você tem um presidente que não tá nem aí para nada e só fica falando besteira o tempo inteiro. Você tem inúmeros ministros da saúde, tem 4 ministros da saúde. A gente teve em um ano de pandemia a gente trocou o ministro da saúde 4 vezes, que era para ser a figura mais importante e a figura central no combate à pandemia, como foi em qualquer país do mundo. Aqui no Brasil não. A gente teve toda vez que o ministro começava a seguir um caminho que deveria ser o caminho correto, aí ia lá e trocava. Inclusive, a última que ia ser agora disse que não entrou, tipo, ela não aceitou o convite para ser ministra da Saúde porque ela disse que acreditava na ciência e o governo não. Então, assim, mostra como o Brasil trata a pandemia como uma piada. Toda declaração que o presidente dá considerando a pandemia, menosprezando o poder da pandemia. E isso
mostra como a gente está, como tanto o governo quanto a população totalmente despreparada para combater esse tipo de coisa. A gente olha para outros países reabrindo já, tipo, tem país que hoje em dia já controlou a pandemia no nível que, tipo, eles lidam, mesmo que ainda tenham pessoas que fiquem doentes, mas eles lidam com isso de uma forma muito mais natural do que a gente aqui. Uma forma muito mais segura, na verdade, do que a gente aqui. A gente está entrando em lockdown de novo, diversos estados do país, e com um sistema de saúde superlotado, colapsando, e está o presidente debochando do número de mortes fazendo live. Então, é ridículo esse tipo de coisa. Eu não queria ser esse porta-voz dos problemas do Brasil, mas eu tenho que refutar o Rinaldo porque existiu o Holocausto no Brasil. Existiu o Holocausto no Brasil? O Hospital Colônia, em Barbacena, foi responsável pela morte de 60 mil pacientes, dos quais 70% sequer foram diagnosticados com doenças mentais. A época em que houve o maior número de mortes entre os anos 1960 e 1970, a situação do hospital ganhou o apelido de Holocausto Brasileiro. Olha aí, tá vendo? Teve até Fala pouco também. desastre nuclear também aqui no Fala Brasil. pouco também é cultura. Teve em Goiânia, pô? Não teve em Inclusive Goiânia que teve o bagulho. tem um livro chamado Holocausto Brasileiro que tem Sim, tudo exatamente exatamente. isso. Pois é, tá vendo? Fala pouco também é cultura, entendeu? É um livro-reportagem, né? Eu acho também Daniel interessante. Arbex. O que eu acho interessante também, só fazendo uma vírgula, é que o Brasil foi um país que ele teve de tudo, menos guerra para a independência. A nossa independência foi praticamente entregue para a gente do nada. E eu acho que é por isso que a gente tem, às comprada, vezes. basicamente. Exatamente, por isso que a gente às vezes não tem tanta instiga, às vezes, de lutas de uma maneira geral, assim. E também, por incrível que pareça, a gente não sofreu tanto assim, comparado com outros países. Com certeza. Por exemplo, a Argentina sofreu muito mais com a ditadura do Perón e tudo mais. Eu tenho uma amiga que é argentina e ela fala que lá as pessoas elas são loucas, elas brigam mesmo, é algo pessoal para eles. Isso tem toda a questão da história deles, então é algo pesado. Aqui no Brasil a gente teve vários problemas e teve muitas situações complicadas aqui na nossa história, mas parece que a gente não sofreu o suficiente para algumas pessoas perceber. E eu sei que a gente está fugindo um pouco do assunto, mas é um assunto interessante. E eu já vi muitos pesquisadores falaram que o Brasil não tem esse poder de reação porque a gente não guarda a nossa história também. Por mais que a gente aborde nas escolas, em livros e na educação, a gente não tinha um museu pronto que nem existe Auschwitz, por exemplo, na Alemanha. Você pode ir na Alemanha e chegar lá em Auschwitz e olhar, tá vendo? Foi aqui que aconteceu essa merda. Aqui no Brasil não tem, a gente não tem um museu mostrando as lavouras de café, de cana-de-açúcar com negros, não com negros atualmente, mas com todo o cenário que os negros moravam, com a Casa Grande e tudo mais, a senzala. Até que tem, mas não é algo tão fácil acesso. Mas, enfim, voltando aqui para o nosso assunto interessante, e engraçado é que a gente vive numa situação tão complicada e isso não pode ser usado como argumento. Eu acho que o importante é a gente colocar as cartas na mesa e falar, cara, a gente errou feio nessa questão. Porque a gente pode passar um paninho assim, pô, mas a gente está em época de coronavírus. O coronavírus, quem se deu bem com o coronavírus? Ah, mas quem se deu bem é de população pequena. Ah, os países grandes sofreram. Isso é considerado algo que pode prejudicar a nossa situação? Com certeza, mas não é a justificativa. A gente não consegue, a gente não deve colocar a culpa nessas questões tão simples, porque é algo que a gente já sabia. Isso era algo que todos já deviam saber no começo da pandemia, de que os países grandes iam sofrer. E a gente percebe quais foram os dois piores cenários assim, de coronavírus no mundo. Foi Estados Unidos e Brasil. Hoje o Brasil principalmente, porque o Brasil está regredindo muito forte. Mas a questão é que eu não queria levantar a hipótese, mas é muita coincidência que o presidente dos Estados Unidos, desde o começo da pandemia, era o Donald Trump e do Brasil era o Jair Bolsonaro. Então, como a gente se familiariza tanto com esses indivíduos e com o que eles pensam e o que eles fizeram durante essa pandemia, a gente pode perceber que isso tem uma forte correlação, porque a Índia
A Índia sofreu menos que o Brasil, e a Índia tem 1 bilhão de pessoas. E eu não vou nem falar da China, epicentro do mundo, onde tem população lá, brasileiros que moram lá, pessoas estrangeiras que moram lá, que não são chineses, ou seja, não estão habituados com a cultura totalmente, desde a infância, já estão vivendo quase normalmente. Tem brasileiro que mora lá. Wuhan tá tipo, de boa já, tá ligado? Então, existe esse bom trabalho lá na China, que tem 1 bilhão de pessoas. Então, eu não acredito, eu acredito que não deve ser usado como argumento o fato da gente ter um país tão grande e que tem um sistema ruim, é porque o SUS não funciona. Essa não é a questão. É algo que pode prejudicar a gente, com certeza, mas é algo que a gente não pode passar pano. A China, inclusive, ela não só saiu da pandemia, né, ela se liberou, vamos dizer assim, diminuiu, né, os casos de Covid, de contaminação, quanto ela saiu por cima, ela cresceu, a China hoje em dia ela está muito maior do que quando começou a pandemia, do que quando teve o surto de Covid lá na capital dela, não na capital da China, né, acho que é Wuhan, né, que foi quando que começou, né, o surto de Covid, e todos os países sofreram bastante, né, de certa forma. Temos países como a Itália, que apesar, não foram outras adversidades que fizeram eles se ferrarem tanto com a contaminação, mas o Brasil especificamente, mais especificamente, de novo, confundi a palavra, mais especificamente, foi muito mais culpa dos nossos governantes, da maneira com que a população lidou com toda essa pandemia. Eu tinha visto, eu não gosto de usar isso, né, como argumento, né, mas assim, eu tinha visto uma piada do Afonso Padilha, que ele falou sobre que o Covid, a pandemia, a quarentena, simplesmente só não pegou no Brasil mesmo, sabe? Tipo, a galera falou, não quero mesmo, não entrou na moda, sabe? Porque ela começou durante muito tempo, assim, no início mesmo da pandemia, o problema foi que a gente fechou as coisas muito cedo, quando tinham ainda poucos casos, principalmente no nosso país, e a galera surtou, ficou muito tempo dentro de casa sem poder trabalhar, gente que precisava conseguir trabalho, sendo sustentado a partir de auxílios esses que hoje em dia, para quem não sabe, inclusive é até uma informação boa, para você que fez o auxílio escondido dos seus pais e você é dependente deles, Os pais vão ter que pagar agora. então, seus pais vão ter que pagar agora ou vão perder alguns benefícios no imposto de renda caso eles declarem vocês como dependente. Inclusive, é bom avisar eles, porque já está dando muito problema no imposto de renda. A gente distribuiu o dinheiro e a conta vem, a conta não fecha. Quando você fica distribuindo dinheiro dessa forma, o dólar hoje em dia está crescendo muito, agora que ele está dando uma diminuída por causa do que aconteceu entre o Biden e o Putin e a embaixada lá israelense, e esses últimos encontros, mas o Brasil não conseguiu lidar bem, as pessoas não conseguiram lidar bem, elas surtaram no início e depois teve uma liberação maior, essa liberação parcial começou a entrar em coisas clandestinas, que a gente volta, né, no lance do Brasil ser um país um pouco diferente, com as pessoas um pouco diferentes. Eu estou numa cidade no interior do Tocantins, aonde o tempo que eu tive aqui praticamente não existiu tanta pandemia, agora que voltou com esse lance do tolerância zero, né, que agora vai ter umas medidas maiores, com lockdown, a gente voltou simplesmente para março do ano passado, justamente porque a gente não soube lidar com a pandemia, nem nós, nem o nosso presidente, que era para ser o nosso exemplo, o cara que era para dirigir, né, o Brasil para uma saída melhor disso, foi o cara que simplesmente lidou com a maior displicência da história dos governos em frente a um dos maiores acontecimentos da humanidade, que foi essa pandemia. O cara simplesmente negou a pandemia inteira, ele foi anti-vacina, ele foi anti-conhecimento. Bolsonaro apenas não é terraplanista, que a gente saiba, porque tudo de resto ele conseguiu colocar como transformar em piada. Ele conseguiu transformar o país, se já não era, mas uma piada ainda maior, né? Ele conseguiu fazer pior do que a Dilma até. Pois é, eu acho assim, a vacina chegou no início do ano, né? E se você olhar, por exemplo, os Estados Unidos está com planejamento de vacinar a sua população inteira até a metade do ano. Beleza, que os Estados Unidos têm uma população bem menor do que o Brasil, sim, mas eles conseguiram fazer um plano de vacinação eficiente. Eles conseguiram ter vacina para todo mundo num tempo muito curto. Os outros países do mundo também. E a gente viu que o Brasil largou muito atrás com relação à vacina. E quando começou a vacinar, foi totalmente displicente com qualquer que seja o esquema de vacinação da população. Hoje a gente tem pouquíssimas pessoas vacinadas no Brasil. A gente tem um país com mais de 200 milhões de habitantes e
um terço, menos de um terço disso está vacinado. Então, assim, e se você olhar, se você for planejar para o futuro isso, você não vê também que daqui para o final do ano vai estar metade da população brasileira vacinada, pelo menos. A gente não tem como garantir isso, nem de longe, sabe? Principalmente quando a gente tem um governo que não se importa em correr atrás das vacinas. Só quando é alguma medida política, tipo, o Dória vai lá, aí ele consegue X vacinas, aí Bolsonaro vai e consegue também para mostrar que ele está conseguindo. Mas quando não tem essa pressão, ele está pouco se lascando se vai ter vacina muita ou pouca, se vai dar para vacinar tantas pessoas. Muitos estados, inclusive, tiveram que parar a vacinação durante um tempo, porque não ia ter vacina para todo mundo, sabe? E fora ainda o fato da vacina ser 2 doses, então tem todo um processo. E você olha para os outros países do mundo, como eu já citei aqui, por exemplo, dos Estados Unidos, mas tem outros países europeus e tudo mais que já conseguiram vacinar grande parte da sua população e tem um planejamento de terminar a sua vacinação num tempo curto, ainda esse ano. Então, além do fato da gente estar lascado já economicamente falando, a gente ainda vai, a longo prazo, largar atrás disso de novo. Porque vai estar todos os países do mundo recuperando sua economia aos poucos, porque já não vai ter mais a pandemia do jeito que está. E a gente está aqui esse ano, em março, tendo que entrar em lockdown de novo, porque a pandemia está fora do controle. Então, vai estar todo mundo se recuperando economicamente e o Brasil ainda engateando. Então, a tendência a longo prazo é que o Brasil fique mais ainda para trás, mais do que já está. Se você está achando ruim a gasolina R$ 6, se está achando ruim o dólar bilhões de reais, a tendência com certeza piorar. A longo prazo, a tendência é piorar. E por mais que o Bolsonaro tenha muitas pessoas que não gostam dele, que não acompanham e que não tenham o mínimo interesse em votar nele nas próximas eleições, ele é a figura mais importante do país. Isso é inegável. A gente pode colocar hoje em dia a Juliette do BBB ao lado, mas eu acho que continua assim Neymar, pouco desigual, assim. O Neymar, é que o Neymar já é algo mais natural desde 2010, as pessoas estão acostumadas. Aí, o que estão crescendo hoje é o que chama mais atenção. Mas mesmo assim, Bolsonaro ainda é a figura mais importante do país e também o porta-voz da nossa sociedade para o mundo exterior. E como o Humberto falou, como ele se comporta dessa maneira, falando tais besteiras que ele falou durante todo esse tempo, e, e isso sendo visto por muitas pessoas, porque a gente acha que ninguém liga para o Brasil, sendo que de fato ligam. E ligam ainda mais quando veem absurdos como esses. Então, o Bolsonaro, ele foi o porta-voz do Brasil, e isso é ruim para o Brasil, porque o Brasil agora ficou com esse estigma. Não só o estigma, nossa, os gringos devem pensar, pô, o Brasil elegeu esse cara, então a população também deve ser doida. E é por aí também, né? A gente, a gente vê o que mais deixa triste aqui para nós brasileiros é ver que os outros países já estão se recuperando. Quando estava todo mundo ali junto com o mesmo problema, a gente estava falando, pô, o Brasil é só mais um. Só que aí começou a melhorar. Aqui no Brasil melhorou mesmo, com todas as medidas, precauções. A gente levou a vida um pouco mais balanceada por um certo período, mas lá fora as pessoas já estavam indo para estádios, já estava curtindo um pouco mais, tendo mais liberdades, mais regalias, porque lá eles tiveram um controle melhor. Recentemente a Inglaterra foi para o seu terceiro lockdown. A gente está se encaminhando para o nosso segundo, depois de um ano. E olha que a Inglaterra provavelmente teve números muito menos preocupantes que os nossos. Então, é só a gente ter essa noção aqui no Brasil. E também o Rinaldo falou das populações vacinadas, Israel já foi 70% vacinada. Não são os bolsonaristas que gostam de colocar o emoji da bandeira do Brasil, a bandeira de Israel e a dos Estados Unidos? Pronto, Israel já está 70% vacinado e a gente nem 5% ainda. Então é preocupante porque agora, como é que as pessoas estão vendo o Brasil? Eu vejo que eu já vi pessoas que moram no exterior, são brasileiros, falando que quando abordavam sobre o Brasil,
falavam sobre outras questões, questões culturais tão fortes que tem aqui na nossa cultura, e hoje falam assim, pô, o Brasil tá lascado. Como o Gilberto do BBB, trazendo o BBB de novo aqui, acho que eu estou um pouco viciado, trazendo outra referência do Big Brother, que nem o Gilberto falou, o Brasil tá lascado. O Brasil tá lascado mesmo, porque eu não tenho perspectiva de tanta melhora. Eu acredito que o que pode acontecer é o Brasil atingir o fundo do poço, aí ter que vir os outros países assim falar, ó, Brasil, você tá comprometendo aqui o mundo, então vem cá. Aí eu acredito que talvez seja isso. Ou talvez o Bolsonaro seja um grande homem que está planejando tudo isso. Ele quer que o Brasil seja na média, que o Brasil seja reerguido novamente por essas nações fortes, para o Brasil voltar a ser grande. Mas eu acho que não foi essa ideia que ele teve. Então, é triste, porque agora que se a gente não pode ir para o exterior. Se eu quiser ir para a Inglaterra vai rir da minha cara. Tá bom, filhão. Eu não passo nem. Eu vou querer tirar o visto, os caras do visto vão olhar para mim. Sai daqui, ó. Talvez os caras do visto aqui que tiram o visto no Brasil já se mudaram, já estão em outros empregos, fechou, porque não vai entrar brasileiro. O brasileiro agora adquiriu esse estigma da população que está contaminada. E ainda falam que o vírus daqui é diferente do vírus de lá. Um bocado de variação surgiu aqui no Brasil, tá ligado? Ainda tem várias variações, então a vacina indo demorando cada vez mais, a gente vai sofrer mais consequências, porque a vacinação é geral, deveria ser geral, porque a gente, por exemplo, ficou muito tempo sem ter um caso de poliomielite. Aí quando começou os movimentos anti-vacinas, anti-cientificismo, e aí o quê? A poliomielite voltou e voltou diferente. Aí tiveram que fazer outra vacina, outra fórmula, mais gasto de dinheiro por conta disso. E coronavírus, eu acredito que seja por aí também. Mas eu acho que a principal questão é essa questão mesmo do valor internacional que o Brasil pode ter. Porque isso são negócios também, não é? Então, se a gente perde esses negócios, a gente está perdendo a nossa economia também. Com certeza. E uma coisa que eu acho muito interessante, quando a gente fala sobre essas questões que envolvem, né, o nosso presidente também, é que o problema, além dele estar fazendo com que o mundo inteiro veja o Brasil de uma maneira negativa, não que tenha como ver uma maneira positiva quando a gente entra nesses assuntos, mas ele só reafirmando isso, ele está incentivando um comportamento que é totalmente tosco na população. Um exemplo assim esporádico que com certeza talvez alguém já deve ter passado. A avó, eu tenho um amigo meu que a avó dele é muito bolsonarista. Ela está se recusando a tomar a vacina. Ela diz que ela não vai tomar vacina enquanto o Bolsonaro não liberar. Isso parece um detalhe, parece uma coisa pequena, vamos dizer assim, quando a gente vê numa escala individual, né? Mas a uma longa escala, quantas outras pessoas idosas que também precisariam tomar a vacina não estão tomando a vacina porque o presidente da República não a considera como legítima? Quando a gente pensa isso a uma escala maior, a gente pensa que a gente vive num país também onde a maior parte da população não é nem alfabetizada, né? Assim, tem uma grande parte que não é alfabetizada, maior ainda a parte das pessoas que não tem nem diploma de ensino médio, e com uma porcentagem ainda mais insignificante de pessoas que têm um grau mais no grau de faculdades, né, de universidades, uma graduação maior, assim. E quando a gente pensa também que aqui no nosso país é um país totalmente nascido, né, em meio a tanta diversidade de povos, a gente tem italianos, nós temos japoneses, nós temos diversas de povos africanos diferentes, com línguas diferentes, com genéticas diferentes, né, com culturas diferentes, e quando a gente coloca tudo isso num caldeirão de pessoas e joga um vírus com um potencial de propagação tão grande quanto a do Covid, as derivações deles, que já seriam inimagináveis, numa proporção gigantesca, justamente porque ele atingiu o mundo todo, agora ele atinge o mundo inteiro, só que no Brasil, um país onde a maior parte da população também não tem uma educação de qualidade, e por esse motivo tem maior dificuldade, isso factualmente, maior dificuldade em entender do porquê do lockdown. Então, quando a gente coloca esse cenário com várias pessoas com genéticas assim não, mas derivações diferentes, com povos diferentes, misturados todos em um lugar onde a pandemia não faz sentido, a quarentena não faz sentido, a gente vê uma sopa deliciosa para o coronavírus vir aqui fazer a festa. É aqui um dos lugares do mundo inteiro onde ele vai
ficar mais forte, porque ele vai passar por diversos povos, e por esse motivo ele vai ir se modificando geneticamente com maior velocidade, principalmente quando a gente coloca que as pessoas não respeitam. Então, assim, a gente tem todo um cenário caótico 100% feito, e não tem realmente, assim como o Léo falou, uma ideia, uma visibilidade de um futuro próspero onde isso realmente possa acabar. O negócio é ou votar direito, o que é muito difícil, quando a gente coloca também que os nossos próximos candidatos, né, possam ser Luciano Huck, Bolsonaro, Lula e Felipe Neto. Já é assim, já é um cenário ainda pior, né, do que a gente pode imaginar. Então o negócio realmente é investir em Bitcoin e sair do país, né? Ironicamente falando. Véi, assim, o Brasil sempre foi um país ignorante. Dentro da gente mesmo. Sempre foi um país muito arcaico com relação a ignorâncias mesmo de viver em sociedade. A diferença é que agora a ignorância da gente foi internacionalizada, né? Todo mundo agora conhece a ignorância do povo brasileiro. Claro que na figura do presidente, como a gente já passou esse tempo inteiro falando dele, mas individualmente também falando, assim como o exemplo que o Humberto citou da avó, ele mesmo disse, tem várias, ela, assim como ela, tem outras pessoas com outras ignorâncias que o resultado é o mesmo, que não gosta de vacina, que isso, aquilo, outro, que acha que acredita em infinitas teorias da conspiração, e você ter na figura do seu presidente falando que não tá nem aí se você tomar a vacina e virar um jacaré, então, tipo, mostra pro mundo que o que a gente sempre foi um país de ignorante, sabe? Você conhece pessoas, não é muito difícil você encontrar pessoas que são anti-vacina ou que defendem teorias, ou que acreditam em teorias das conspirações absurdas aí, por aí afora. Não é difícil de encontrar isso. E a gente precisou de uma pandemia na escala do coronavírus para a gente poder perceber isso e olhar para a gente, né? Olhar para a gente como brasileiro e perceber a ignorância que a gente tem em comparação com o resto do mundo. O sentimento de pertencimento que, se você olha para os outros países, quando a questão da pandemia, de quarentena, de lockdown, de por aí afora, todo mundo abraçava a ideia em busca do bem maior, de acabar logo com isso. O brasileiro não, o brasileiro tá pouco se fudendo se mas eu não. Que nem a Sarah falou no Big Brother, por exemplo, quando ela disse que ela ia para festas escondidas e aí quando ela recebeu a ligação do Boninho, perguntou para ela: a pandemia não existe para você não? Você tá em festa, tal, no meio da pandemia? Ela falou: bom, eu não tô sentindo nada, tipo, eu não tô doente. Mas quantas pessoas ela infectou, mesmo que ela não estava doente? Mas aí A é que gente tá tá. falando muito de BBB, né? Pois é. Então, tipo, aí é que tá. Quantas pessoas ela não infectou, mesmo ela não ficando doente? Quantas pessoas podem ter morrido por ter pego o coronavírus, o vírus com ela? Sabe? Mas esse sentimento de pertencimento que a gente não tem. A gente não tem o sentimento de se importar com o outro, se importar com a dor do outro, com a perda do outro. A gente não tem isso. Se você olhar outros países com um nível de educação, vamos dizer assim, né? Usar a palavra educação muito maior, uma questão de noção muito maior, as pessoas se importam em vou me resguardar por causa do outro, para ajudar o outro a se resguardar também, ninguém ficar doente, acabar logo com isso, a gente poder voltar a viver como pessoas normais. Aqui não, aqui a gente faz o nosso e te fode aí, sabe? Não tô nem aí se tu vai ficar doente por minha culpa, não tô nem aí para nada, eu vou fazer, vou sair para as minhas festas, eu vou fazer o que eu quiser, não vou respeitar o lockdown, não vou sair sem máscara. Então, isso, a ignorância da gente, precisou, como eu já disse, precisou de uma pandemia para a gente perceber, para a gente olhar para a gente mesmo e perceber a ignorância que a gente tem. E mostra como, assim como no título do vídeo do podcast da gente, mostra como a gente é uma piada com relação em termos de sociedade, em termos de comportamento em grupo. Bom, e eu acho que você leu um pouco da minha mente, porque eu ia justamente perguntar isso para vocês, se a culpa fica mais por conta da nossa sociedade, por todas essas questões que eu assino embaixo com o que o Rinaldo falou, ou por conta da política, dos políticos, do que foi feito. Assim, antes de vocês falarem, eu vou dar a minha opinião. Eu acredito que a gente precisa de controle também. Porque, querendo ou não, as pessoas, tipo, jogarem a culpa pra gente. Por exemplo, Bolsonaro vir colocar as pessoas tinham que ficar em casa. Um exemplo, porque ele nunca ia falar isso. Mas, por exemplo, um cara que é chefe colocar a culpa no outro, sendo que ele tem o poder de fazer
a questão não crescer, ou seja, o coronavírus não crescer, e ele coloca a culpa em outro por conta do trabalho que ele não fez, eu acredito que seja um problema maior da presidência ou dos governadores, dos prefeitos, quem controla essas questões. Porque a população, assim, ela muitas vezes não é informada, às vezes ela é mal informada e às vezes ela não está entendendo o que está acontecendo. Eu acredito que no começo foi um choque para muitas pessoas terem que parar de fazer as coisas que elas faziam, parar de ter que ir lá na praça malhar tranquilamente, porque agora tinha que usar uma máscara, ou ir lá no parque de domingo para relaxar depois de uma semana conturbada, de muito trabalho, de muito esforço, porque agora estamos em lockdown. Acho que foi muito difícil para as pessoas entenderem isso, e de certa forma, algo humano das pessoas saírem e curtirem. Obviamente que tem limites, festas é algo impensável e desnecessário, mas também a questão é que a gente precisa de controle. Querendo ou não, nós somos seres humanos sociais que precisamos, de certa forma, conviver em espaços, conviver com pessoas, e isso é essencial. Por exemplo, eu não convivi com quase nada, eu convivi com meus pais e a galera daqui de casa, e mais nada. E eu me senti bastante afetado depois que se flexibilizou um pouco mais, porque, sei lá, eu perdi todos os meus maneirismos sociais. E é algo do ser humano a gente ter que sair, a gente ter que conviver, ter que visitar ambientes. Só que assim, obviamente, quando tem a questão do coronavírus, você tem que se fechar. Mas quando não tem esse aviso, quando não tem esse plano de contingência, quando não tem uma meta a bater, a gente fica assim perdido. Pô, o que que a gente faz? O presidente está apoiando que a gente saia e continue vivendo nossas vidas. Ah, não sei o que, não sei o que lá. É para a gente continuar fazendo a economia girar e tudo mais. Pô, a pessoa vai sair, ela não tem outra oportunidade. Ela se sente incomodada, só que ela não tá vendo nenhuma esperança, ela não tá vendo nada. Então a pessoa vai sair, ela acha que é o fim do mundo, é como se fosse o fim do mundo. Se acontecer o fim do mundo, vai ser o desastre, vai ser o caos, vai ser bem isso. Porque não fizeram um plano de contingência, não conseguiram instruir a gente melhor sobre essas questões. Porque, pô, a gente poderia ter feito um plano certinho, o presidente poderia ter ido na Globo, invadido o Jornal Nacional, batido no William Bonner, falado assim, ó, é para ficar em casa, hein? Vamos ficar em casa porque isso e aquilo. Expor. Às vezes, muita dessas questões são informações. E informações, por mais que ainda as pessoas tenham dúvida, vindas de um presidente é algo impactante. As pessoas podem até discordar, mas ela vai ficar tipo, pô, o presidente falou isso. Por exemplo, ela vai tentar influenciar outra pessoa. Não, usar a máscara é errado. Tá, mas o presidente falou que usar máscara é correto. Então, isso tem uma certa influência. Quando a gente não tem esse ambiente para a gente conseguir ser abraçado, a gente vai correr, a gente vai fazer o que deve, porque não tem um plano. Por exemplo, antes de começar o podcast, eu estava falando com vocês sobre isso, né? E eu dei o exemplo da escola. Se a gente deixar, a gente se mata dentro de uma escola. Mas a gente precisa de um plano, a gente precisa de consciência e a gente precisa de regras. A mesma coisa vale para as questões sociais e tudo mais. Eu também acredito nessa questão assim da sociedade ser um problema também, porque se a sociedade fosse um pouco mais empática, se a sociedade soubesse mais questões sobre cidadania, talvez a gente não teria tantos problemas. Mas eu coloco assim, 65% do governo. Respondendo tua pergunta, né, de quem é o maior culpado, eu acho que são culpas diferentes, sabe? Todo mundo tem sua parcela de culpa numa escala diferente, num nível diferente. A culpa do governo é a questão da negligência, de não se importar, nunca não deu o devido valor que a pandemia exigiu que fosse dado, sabe? Da questão da urgência e das questões sociais mesmo, assim, de você ter que comprar uma vacina, de você apoiar o lockdown, de você incentivar a população a respeitar, sabe? Porque muitas pessoas, claro que se você vota num candidato é porque você acredita naquilo que ele está propondo. Você não vai votar em alguém e discordar de tudo que ele fala. Então, se o cara que você votou foi eleito, Bolsonaro foi eleito presidente, ele chega numa rede social, ou no ao vivo, ou em qualquer lugar e fala que
tem que lockdown é isso, é aquilo outro negativo, tá ligado? Falando para incentivando a população a não respeitar, as pessoas que votaram nele, que acreditam nele até hoje, que são muitas ainda, não vão atrás do que ele está falando, sabe? Então, o papel do governo, a culpa do governo é essa, de não incentivar as pessoas a fazerem o certo, que seria respeitar um lockdown, que seria apoiar a vacina e tudo mais, e por aí vai. A culpa do governo é essa. A culpa da população, numa escala nossa de população, é a gente também, em vários momentos, não demos valor também à pandemia, sabe? Eu estou falando a gente, não estou dizendo especificamente eu, Léo, Humberto, mas a gente como brasileiro, sabe? Você vê, tá em lockdown, mas se você sair na rua, você vai ver que tem várias pessoas na rua. Você vai ver que tem gente em barzinho, você vai ver que tem gente em restaurante, você vai ver que tem isso, aquilo, outro. Você vai ver que, tipo, aqui em Recife, por exemplo, as academias estão fechadas. Mas você não vai ser surpresa se chegar e ver que uma academia está funcionando de maneira ilegalmente, de maneira ilegal, né? Fechado, era para estar fechado, mas está ali nas Intoca funcionando. Isso aí não vai ser surpresa para ninguém isso acontecer. Então, assim, o próprio povo brasileiro, como já tinha dito numa fala minha anterior, Léo também completou, não deu valor à pandemia. É claro que a figura maior é a figura do presidente, mas se você olha para o seu próprio umbigo, assim, se você olha para dentro e você olha assim, pô, eu podia ter dado mais valor a essa pandemia, sabe? No sentido de estar preocupado com ela. Eu podia ver que familiares meus poderiam ter respeitado mais. Então, a gente, como população, tem o nível de culpa por esse fato que eu já citei, e o governo, numa escala totalmente maior, obviamente, porque ele que é o... Eu não tenho como ligar para Pfizer aqui ou para Oxford e encomendar 1 milhão de vacinas, tá ligado? Eu não tenho como fazer isso. O governo tem. Porra! E ele não fez. Então, a culpa do governo é desse lado. A nossa culpa é também, assim como o governo, não ter dado a urgência e o valor e não ter tido o medo que a pandemia exigiu que a gente tivesse tido. Eu concordo plenamente com as duas análises, mas se fosse para eu definir o maior culpado assim de uma escala maior, seria com certeza a população. Primeiramente porque a população que elegeu, né, o Bolsonaro, então meio que ele é um representante da população. Então, se ele fez merda, basicamente as pessoas que o colocaram lá também fizeram merda. E justamente é por isso é quase que um TCC provando que a democracia é burra, né? Porque a maior parte da população apoia um presidente e esse presidente não apoia o que o resto do mundo apoia, e a maior parte da população se expõe cada vez mais a um vírus que mata todo mundo. Então, assim, obviamente que a culpa do Bolsonaro são justamente essas que meus colegas já colocaram aqui. Ele desincentivou totalmente as medidas preventivas contra o Covid, e a população tem culpa nisso a partir do momento em que ela aceita, que ela escuta esses absurdos e bota fé, vamos dizer assim. Então, se fosse para definir um maior culpado, né, ao meu ver, seria justamente a população, primeiramente por ter elegido um cara que fez tudo o que fez durante o tempo de pandemia, e em segundo lugar, que pelo tempo que estava na pandemia, agiu com displicência. Então, assim, quando a gente para pensar, as maiores mudanças, elas deveriam acontecer na sociedade. Era ideal que os governantes e que os nossos representantes eleitos incentivassem essas mudanças de maneira positiva, mas quando eles incentivam de maneira negativa, o ideal também seria ou tirá-los ou ignorá-los, o que é impossível, né, quando a gente fala de um presidente, mas ou tirá-los ou totalmente bani-los, né, de continuar falando e agindo dessa maneira. Não de maneira de censura, mas sim de só ter noção de que isso é errado, vamos dizer assim. E um dos lemas assim que essa pandemia nos trouxe, principalmente o nosso presidente Bolsonaro, é de que era preciso valorizar a economia, de que a população não poderia parar, a economia tinha que girar porque a gente não conseguia enfrentar. Mas aí a gente percebeu que não funcionou nada, porque o dólar continuou subindo, mostrou recentemente o PIB, que ele caiu consideravelmente, em relação também a outros governos. A gente vive uma crise enorme, com gasolina custando muito cara. Você vai no mercado, a gente sempre comparava assim, em 2000 eu ia com tanto dinheiro para o supermercado,
voltava com tanto de coisa. Agora eu volto com muito menos, com a mesma quantia de dinheiro. E hoje a gente atingiu um ápice disso. E as pessoas estão gastando cada vez mais dinheiro, a inflação sobe, e a gente não teve cuidado nem com a pandemia, e a economia também não girou. Aí falam, aí culpam a pandemia. Ai, não, é porque a pandemia trouxe isso para todo mundo. Pô, se trouxe isso para todo mundo, era para a gente manter um nível estável. Ou seja, era para a gente estar assim, pô, se todas as economias estão caindo, era para a gente também manter a nossa. Mas não, a gente foi caindo, 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 até chegar ao ponto de paraguaios vir aqui no Mato Grosso do Sul e pegar uns produtinhos aí, porque tá barato, coisa que a gente fazia com o Paraguai. O que é isso? É sacanagem. A gente virou o Paraguai do Paraguai, pô. A gente virou o Paraguai do Paraguai. E essa questão aí econômica, até algumas pessoas poderiam achar que faz sentido, e de certa forma faz a gente querer valorizar a economia, mas assim, a gente estava vivendo uma pandemia. E eu acredito que na pandemia o principal era a saúde. O principal era a saúde, o principal era a contingência, era não perder tantas vidas, e não foi isso, não foi economia, e ficou esse grande vazio, essa grande piada internacional também. Porque lá fora, muitas pessoas priorizaram um ou outro. Ou seja, na Inglaterra, eles priorizaram muito a economia também, mas quando estava entrando com problemas, eles foram lá e pressionaram no lockdown, nessas questões mais difíceis e difíceis não, até questões fáceis de uso de máscara, de contingência, de diminuir o número de pessoas nas ruas e tudo mais, eles conseguiram lidar com isso. E outros países lidaram fortemente com isso. Eu lembro que a Nova Zelândia foi um do. Se eu não me engano, na Nova Zelândia as pessoas não usam máscara, porque foi tão bem feito. Obviamente é uma população pequena e tudo mais, não dá para comparar aqui com o Brasil, mas é um plano de governo e isso tem que ser levado a sério. Coisa que aqui a gente não teve. Mas, querendo ou não, algo que tem que ser elogiado é o nosso SUS, porque o SUS, mesmo quase desfalecendo aí, com muitos problemas, é um SUS que aguenta, é um SUS que tem médicos saindo, muitos estudantes de medicina vieram trabalhar e estão dando conta. Obviamente, muitos profissionais da saúde morreram também. Agora, acho que nenhum vai morrer também, porque agora já estão todos vacinados, eu espero. Mas o SUS também tem essa visão boa lá fora, porque do jeito que tá, o SUS ainda consegue salvar muitas pessoas. Apesar de um número triste de que 70% das pessoas que vão entubadas morrem, a grande questão é que no SUS, apesar do sistema falho que tem o SUS também, consegue, de certa forma, segurar. E isso, eu não estou falando por mim Ruim mesmo, com que eu ele, fui lá pior no sem ele. SUS. É, exatamente. Lá fora, eu não estou falando isso por minha conta, eu não fui lá no SUS ver como é que tá. É isso que as pessoas falam lá fora, de que o SUS é bem visto lá fora, a ideia do SUS e como o SUS está agindo, mas a questão da pandemia aqui estraga tudo. Então a gente vive essa dicotomia entre o lado escuro da pandemia e o lado claro e o lado branco. Essa questão é meio racista, mas tudo bem, é algo meio assim do mundo aí. Esse lado, essa escuridão que é a pandemia e todas as mortes, todos os problemas que envolvem, e a glória, vamos colocar assim, de que as pessoas estão conseguindo se livrar, se salvar, e também o SUS tem essa força. Então, mesmo assim, o saldo do Brasil não é positivo lá fora, não é positivo aqui dentro, não é positivo em nada. Bom, é isso. Chegando aqui no final do podcast. Tudo que a gente falou aqui, eu acho que não era mistério para ninguém, sabe? Tipo, tá muito escancarado para quem quiser ver sobre a situação do Brasil e do que a gente tá vivendo e o que a gente ainda vai viver. Sei lá por quantos anos que a gente vai sentir as consequências da pandemia, sabe? E tanto tô falando de um sentido social mesmo, como no sentido econômico, em todos os sentidos possíveis, essa pandemia vai deixar consequências. Inclusive, se você observa também a gente como um brasileiro visto para o resto do mundo, isso também vai ter uma influência. E é isso. Queria agradecer a todos pela participação no podcast de hoje. Semana que vem tem mais. Valeu
Um abraço. Até a próxima. Boa noite, Lula e Bolsonaro. Abraços.